para você que já é publicitário ou está estudando publicidade, eu selecionei hoje as 5 principais falhas que a gente precisa evitar para seguir aí de uma forma bem sucedida na nossa carreira. E o primeiro item que eu levanto é a falta de humildade. A gente tem na nossa área, infelizmente, eu não sei se é muito mais a nossa área comparado com outras, mas a gente tem um ego muito inflado em várias pessoas e vários profissionais que eu conheço. E isso é muito ruim, isso é muito negativo quando se coloca em uma situação onde a agência tem contato com o cliente final, né? Ou se o publicitário também atua na área de marketing, mas no contato entre pessoas, a falta de humildade é uma bosta. Na verdade, a falta de humildade é uma bosta em qualquer lugar, né? Em qualquer profissão. Mas eu vejo que na publicidade, esse fato do ego se inflar muito, principalmente nas pessoas que começam a ganhar prêmio, começam a ganhar uma série de reconhecimentos, é muito frequente você ver essa falta de humildade. E isso é muito ruim. Então, por favor, evite, ou melhor, né? Tenha humildade para a sua vida, né? Para a sua vida mesmo como um todo. E principalmente aí, né? Se você atuar nessa área, demonstre isso no seu dia a dia profissional, porque é muito importante você ser humilde e saber que você não é o fodão e não é melhor do que ninguém. A segunda falha que eu coloco aí é o fato de ter preconceitos, né? Isso também é um item básico, besta, mas tem muita gente que atua na área de publicidade e tem preconceitos contra a raça, opção sexual e aí uma série de itens aí da nossa relação humana. E na nossa área, né, também é um item básico para a sobrevivência humana, mas na nossa área é totalmente inaceitável ter preconceitos, porque a gente vai lidar com diversos tipos de empresa, diversos tipos de público, né? Cada empresa vai querer se conectar com diversos perfis de público, e se você tem preconceito, puta, tá na área errada, né? Vai se internar, eu acho que é o melhor caminho, mas não tenha preconceitos, porque isso é péssimo para sua vida também e para a área também é muito ruim você ter uma cabeça totalmente fechada e com estigmas antigos e coisas quadradas. Tem que abrir a cabeça, entender realmente como o mundo funciona hoje, né? Essas diferenças que existem hoje, e aceitar isso, respeitar e trabalhar da melhor forma possível. O terceiro item que eu coloco é o fato de muitos publicitários ter preguiça de estudar. Isso para mim é uma coisa inaceitável, né? Aí, beleza, né? Muitas pessoas do mundo têm preguiça de estudar, não gostam de ler, sei lá, acompanhar um vídeo, enfim. Ok, mas na nossa área, como as coisas mudam muito e tem muita informação, é muito dinâmico o nosso setor, a gente precisa estar antenado e estudar pra caralho. Seja ler livro, seja acompanhar vídeos, como você está fazendo agora, lendo artigos, acompanhar redes sociais, acompanhar eventos. A gente precisa estudar o tempo todo e eu, particularmente, eu dedico minhas manhãs e noites para isso. Então, para ler livro, no momento, por exemplo, eu tô com um livro aqui do lado, vou pegar para vocês verem, que é esse aqui, O Comportamento do Consumidor, que até indico, né? Tô no comecinho, mas eu indico que ele é muito foda, né? Para quem tá na área de planejamento e curte, é uma boa opção. Mas fora livros, assim, que você tem que ler, acompanhar vídeos eu acho que é um caminho muito legal. No YouTube mesmo tem muita coisa legal, então dá para acompanhar conteúdos e também tá antenado em diversos tipos de outros formatos de conteúdo, né? Como texto, áudio, né? Podcast é uma coisa muito legal. Então, estude. Se você tem preguiça de estudar, puta, ou você muda isso e vira a chave, ou você vai ser um publicitário que vai ficar para trás. Então, por favor, foque nisso, estude bastante, que é muito importante na nossa área. O quarto item que eu coloco aí são os erros frequentes de português. Tudo bem, todo mundo é normal, eu erro também, fico acompanhando, sei lá, direto no Google tirando dúvida para saber se a vírgula vai, se tem crase, se não tem. Isso é normal, né? Você consultar e ter alguns erros. Só que eu vejo que muita gente tem erro frequente de português, todos os e-mails têm muito erro, qualquer texto que a pessoa escreve tem erro. Isso para nossa área, né, de comunicação, somos comunicadores, a gente precisa entender a língua nossa, portuguesa. Não adianta a gente se especializar em inglês, em francês, espanhol, e sendo que a gente não sabe a nossa própria língua.
que é complexa pra caralho, eu sei, tem muita coisa, né? Esse pretérito mais que perfeito, caralho a quatro, que é chatinho por um lado, mas a gente precisa estudar e precisa acompanhar isso para que no momento onde haja escrita, e até mesmo fala, né, seja adequado à linguagem que você usar e dentro das normas também da nossa língua mesmo. Então, por favor, estude português. Se você tem dúvidas, como eu tenho pra caralho, joga no Google, tira essas dúvidas no Google, pergunta para quem saiba, não sei, mas tenta evitar esses erros porque é muito ruim na nossa área. E se você estuda bastante, né, com aquele item anterior, né, se você lê bastante, esses erros de escrita, eles são quase meio que corrigidos, né? Pela leitura no dia a dia você vai aprendendo bastante coisa. Então, tenta evitar erros frequentes de português, porque isso é muito importante na nossa área. E o quinto item que eu coloco aqui por último é o fato das pessoas não ouvirem as outras pessoas, né? Então, publicitário que não escuta o cliente, que não escuta o colega, que não escuta outro stakeholder qualquer, aí, outro público, não vai conseguir repertório, não vai conseguir ter insights para poder, sei lá, criar uma campanha, desenvolver um planejamento. Então a gente precisa ouvir muito mais do que falar, né? Por mais que somos comunicadores, a questão, né, o quesito ouvir é muito importante na comunicação. Então, se a gente não escuta, né, de fato, ou melhor, se a gente não ouve, né, escutar, às vezes muita gente escuta, mas não ouve, né? Então, se a gente não ouve o nosso cliente, as necessidades dele, se a gente não ouve os públicos do nosso cliente, se a gente não ouve todos esses stakeholders aí que a gente precisa estudar, as nossas campanhas ficam falhas, o nosso trabalho fica uma bosta. Então a gente precisa escutar cada vez mais, né? Ouvir cada vez mais para poder criar aí campanhas, criar planejamentos, coisas que de fato tragam resultado para o cliente. Essas são as 5 principais falhas que eu listei aí. Óbvio que tem mais, né? A gente pode desmembrar um monte, mas se você puder evitar isso, você vai ser, além de um profissional melhor, vai ser uma pessoa melhor, né? Não ter humildade é uma bosta, ter preconceito é uma bosta, então a gente precisa se policiar em muitas coisas desses itens para ser uma pessoa muito melhor e para fazer realmente a diferença no mundo, né, e na nossa área de atuação profissional. Se você curtiu, dá um joinha aí, que é sempre importante, comenta aqui também para complementar o vídeo e discutir mais ideias. E é isso, sucesso, abraço e até o próximo vídeo.